Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Passada já que é uma semana após as grandes festas aqui da ilha dos Açores, depois das grandes euforias, normalmente, para alguns, vêm alguns estados depressivos após toda esta alegria, muitas vezes nem sempre saudável. Amizades que se reencontram ao fim de algum tempo, mas também abusos, por outro lado, e nós sabemos quais são. E esses abusos podem ter algumas consequências um pouco nefastas. Estes estados depressivos, estas melancolias que se sentem depois de termos passado 10 dias, às vezes de forma eufórica, artificialmente falando, claro está, e retomo aqui aquele aspecto da boa vivência, da alegria saudável, que também existe, ainda bem, mas para aqueles que usaram e abusaram de substâncias como o álcool, por exemplo, e que se sentem agora mais angustiadas, e aqueles que já padeciam, vinham a padecer desta patologia que é a depressão, vamos hoje deixar aqui a visão espírita desta grande pandemia invisível que graça o nosso mundo. Caros amigos, a depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas. Tudo parece que perde a graça, o mundo fica cinzento, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-la como uma emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras e circularem normalmente sem desequilibrar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural que nos leva a entrar em contacto connosco, à introspeção e à reflexão sobre as nossas atitudes. Agora, uma vez esta tristeza estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa, leva-nos, sim, à depressão. E podemos dividir a depressão em 3 formas, de acordo com o fator causal. Podemos distribuir por depressão reativa ou neurose depressiva. Portanto, esta depende de um fator externo desencadeante, geralmente perdas ou frustrações, tais como separação, perda de um ente querido, etc. A depressão secundária a doenças orgânicas, por exemplo, devido a um acidente vascular cerebral, ou o mais comum chamado por derrame, um tumor cerebral, doenças da tiroide, também por aí fora. E temos a depressão endógena, que advém por deficiência de neurotransmissores. Temos assim exemplos de depressão familiar e psicose maníaco-depressiva. Bom, a depressão, caros amigos, afeta todo o nosso ser, acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, sobretudo comprometendo a qualidade de vida, tornando a criatura infeliz e com queda do seu rendimento pessoal. André Luiz Espírito, que foi, quando estava aqui na Terra, foi médico e que é citado nas suas obras que foram psicografadas por Francisco Canto Xavier, diz-nos que os estados da mente são projetadas sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite os seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dos tais bióforos. Ela funciona ora como sol, irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades,
gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Segundo Emmanuel, também ele espírito, afirma que a depressão interfere na mitose, ou seja, na divisão celular, contribuindo para o aparecimento do cancro e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão existe uma perda de energia vital no organismo num processo de desvitalização. O indivíduo, caros amigos e ouvintes, o indivíduo perde energia por dois mecanismos principais. Primeiro, perde a sintonia com a fonte divina da energia vital, ou seja, o indivíduo não se armando como deve com o sentimento de autoestima, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, o elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo, ao fechar-se nos seus problemas e nas suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. E o outro mecanismo tem a ver com o seguinte: a criatura humana fica envolvida em torno de si mesma, não procurando desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão, tristeza e lamentações. O que é que acontece? O indivíduo sofre e estagna no seu processo evolutivo. Em relação às causas principais desta pandemia silenciosa, a depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos, que são a tristeza e a culpa, que é degenerada em remorso. Quando, caros amigos e ouvintes, quando, por algum motivo, infringirmos a lei natural, a lei divina, e ao tomarmos consciência do erro cometido, nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro é: cometemos o erro, temos consciência desse mesmo erro que cometemos, arrependemos-nos, gera-se aqui um estado de tristeza que nos leva a reparar o erro, porque todos os erros, ou os chamados pecados que as religiões propagam, os pecados não são mais do que erros que podem todos eles serem corrigidos, podem todos serem corrigidos. Nós temos um outro caminho, que é, após o erro e termos consciência deste mesmo erro, enchemos-nos de culpa que leva ao remorso, que é uma espécie de uma ideia fixa, e este ciclo vicioso é que nos leva à depressão. O primeiro caminho é o da reparação, é o meio natural do nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência das nossas imperfeições e erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. De outra maneira, ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nos abatermos com sentimento de desvalia, de autopunição, e se permanecermos atrelados ao passado dos erros, com ideias fixas e auto-obsessivas, estaremos a caminhar para o estado de depressão, que é um estado improdutivo no sentido da nossa evolução. Outra condição, caros amigos e ouvintes, que nos leva à depressão é citada pelo espírito de nome François de Geneve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 25º, que fala da melancolia, onde relata que uma das causas da tristeza que se apodera dos nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga, é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual. Mas, vendo-se preso ao corpo, frustra-se, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, sentindo-se infeliz. Para este espírito François de Geneve, então, a causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, liberdade, almejada pelo espírito, ainda no corpo físico,
acrescido das atribulações da vida, com as suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos do corpo físico e já no plano invisível. Caros amigos, outro fator que está a determinar esta incidência alarmante da depressão nos nossos dias é o isolamento e a insegurança e o medo que são acometidas as pessoas na sociedade contemporânea. Todos nós, absorvidos pelos valores que o consumismo impera, pela busca do prazer imediato, pela competitividade, a necessidade de não perder, de não errar, de ser melhor. Com tudo isto, o homem está a afastar-se de si e da sua própria natureza. Adota então, para fugir a tudo isto, máscaras ou personas que utiliza para representar um papel, entre aspas, na sociedade onde está envolvido. E nesta vivência neurótica, ele deixa de desenvolver as suas potencialidades. Não se abre, nem expõe as suas emoções, pois estas demonstram que, de facto, ele é. Enclausurado, fechado, nesta carapaça de orgulho e egoísmo, isola-se e sente-se só. Solidão não no sentido de estar só, mas de se sentir só. Mais do que se sentir só, é a insatisfação da pessoa com a vida e consigo própria. Bom, o indivíduo, nessa situação, precisa cercar-se de pessoas e de coisas para ficar bem, pois desconhece que ele se basta a si mesmo pelo potencial divino que possui. A solidão, caros amigos ouvintes, é consequência da nossa insegurança, da nossa imaturidade psicológica. Nos primeiros anos de vida, as crianças, enquanto frágeis e inseguras, é natural que tenham necessidades de que as pessoas vivam em função delas, dando-lhes atenção e proteção. Digamos que é a fase do egocentrismo predominantemente receptiva. Agora, com o seu amadurecimento, começa a criar uma boa imagem de si, tornando-se mais segura e, a partir de então, passa a doar-se e a envolver-se e a participar mais no mundo envolvente. O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldades neste processo de amadurecimento afetivo, mantendo-se essencialmente receptivas e não participativas, exigindo carinho, respeito e atenção, sem se preocuparem da mesma forma com os outros, tornando-se vítimas, fazendo-se vítimas e de pobre coitadas, sem se responsabilizarem por si mesmas. Conseguem o seu equilíbrio às custas das conquistas exteriores. As primeiras frustrações com que se deparam não toleram, pois expõem suas fraquezas e isto motiva um quadro de depressão. Bom, em alguns idiomas, doença e vazio têm a mesma tradução. A doença seria decorrente de um vazio de sentimentos que gera depressão e adoece o ser. Dificuldade de amar o semelhante, pois o sentimento de amor, de generosidade para com o próximo, é um sentir de dentro para fora. Este sentimento de amor ao próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor, da nossa sintonia com o Deus interior que nós temos dentro de nós. A pessoa que tem dificuldade nesta composição de se amar e, por consequência, amar o próximo, deixa de receber o amor e a simpatia do outro e não consegue entrar em sintonia com a fonte sublime e inesgotável do amor divino. Nós, caros amigos e ouvintes, nós limitamos aquilo que recebemos de Deus na medida do quanto doamos ao próximo. Quem ama muito, muito recebe. Quem pouco ama,
pouco recebe. Esse afastamento de si e, por conseguinte, de Deus, gera a tristeza, o vazio, a depressão e a doença. Vamos hoje ficar por aqui, nesta questão da depressão, para no sábado que vem falarmos do tratamento ou dos tratamentos para esta que é a pandemia invisível, na qual nos convoca a estarmos mais vigilantes, a estarmos mais atentos a todos aqueles que connosco convivem. Nós andamos muito distraídos, caros amigos, com as tecnologias, com os prazeres. Estamos cansados, é verdade, todos trabalhamos, todos estamos ocupados, parece que o tempo está cada vez mais curto, mas não será tempo de repensar o nosso tempo, passo o pleonasmo, de nos disciplinarmos, sabendo que o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. 8 horas para dormirmos, e às vezes não precisamos tanto. 8 horas para trabalharmos, e restam mais 8. O que é que fazemos destas 8 horas restantes? Ocupamos com ócio? Estamos indisciplinados mentalmente e, como estamos desorganizados na nossa cabeça, qualquer coisa que nos surja, sentimos logo uma espécie de atropelo, parece que está tudo a correr mal. Está-nos a fazer falta uma coisa muito importante, que é fazermos silêncios internos, pararmos um pouco para repensar e pensar naquilo que vamos dizer ou fazer. Parar um pouco, muitas vezes 5 minutos durante o dia de uma meditação que não precisa ser passiva, uma meditação ativa. Enquanto caminharmos, andamos de um lado para o outro, a pé, ou seja lá como for, irmos pensando naquilo que nos está a acontecer, fazer balanços. É muito importante estes intervalos entre tarefas para não nos atropelarmos e atropelarmos os outros. O que foi errado lá atrás, errado está. O passado não pode ser alterado. Isso é impossível. Não fiquemos com as nossas âncoras mentais presas no passado do erro, para não cairmos na depressão. Vamos nos levantar e vamos dar a nós próprios a oportunidade de cometermos novos erros, porque é experimentando que nós evoluímos, errando, acertando, caindo, levantando e seguindo sempre em frente. É assim que a vida é. Não estamos ainda num estado evolutivo em que a imperfeição moral impera, o egoísmo, o orgulho faz parte deste nosso ciclo evolutivo, deste mundo que é a terra de provas e expiações. Vamos dar o nosso melhor. Bom, então para o próximo sábado iremos focar este aspecto do tratamento da depressão e contamos com a vossa presença. Até lá, vou-vos deixar com a pequena mensagem do livrinho Vida Feliz por Joana de Ângeles, que diz assim: para todos aqueles que são preconceituosos, por exemplo, em relação à doutrina espírita, pensando que o espiritismo é coisa do demónio e por aí fora, magia negra, o que será que essa gente faz, etc, por aí fora. Antes de pensarem nisso, abram a vossa mente. E Joana diz-nos assim: sê uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos
com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessita aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. E ela termina dizendo: aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. E se quiserem tirar dúvidas em relação a estas questões da doutrina espírita, a Associação Cultural Espírita de Xeirense cita na Canada da Luciana, número 8A, ali aqui em Santa Luzia, aqui perto, aqui de Angra. Está todas as terças-feiras com as portas abertas, com palestras públicas que esclarecem com base na doutrina espírita tantos e tantos aspectos, como o caso de hoje sobre a depressão. Então, marcamos encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade e fiquem aqui com um forte, apertado abraço do Pedro Silva. Então, até lá.